Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós continuamos com a leitura da primeira carta de São João, que é muito rica. E hoje, de novo, ela toca no nome de justiça. O que pratica a justiça é justo. E diz que aquele que comete o pecado é do diabo. Porque do diabo é que o pecador, porque o diabo é pecador desde o princípio. Parece um pouco exagerado, né? Todo mundo que peca é do diabo, então nós todos. Que é uma forma de expressar. Todo pecado envolve a nossa concupiscência, a tentação do diabo. O diabo, ele é um leão que ruge 24 horas, dizia a carta de São Pedro. Então sempre tem o dedo dele dentro da brecha da nossa concupiscência, né? Nós damos abertura, principalmente quem não reza. Quem não reza é uma presa fácil para o demônio. Ele usa a boca, inspira coisas para ferir os outros. Por isso que em casamentos que tem um cônjuge que não reza é um caos, né? Porque o demônio vai usando o outro para falar tocar nas feridas mais pesadas. Então, sempre existe um combate espiritual. Por isso que a gente tem que estar sempre rezando muito, pedindo a proteção de São Miguel, de São Rafael, dos santos anjos, dos santos. Mas é claro, sem o nosso consentimento, o diabo não é capaz de consumar o fato do pecado mortal, por exemplo. Sempre nós somos corresponsáveis, né? Tem que ter nosso consentimento do livre-arbítrio. E esse consentimento nasce de uma fraqueza espiritual, de um momento difícil que a gente está passando. Às vezes uma pessoa tem como brecha uma tristeza, luto, ou uma tristeza profunda, ou uma doença que deixa desanimado. E você recua no seu combate espiritual, e apesar de tudo que você passa, você ainda entra no pecado, né? Carência afetiva, que é uma das coisas que hoje o demônio tem usado muito, é a carência afetiva, principalmente por uma família desestruturada, um jovem que não tem amor de pai, né? Ou que a mãe não é lá grande coisa, é muito vulnerável ao pecado. Ele é muito fácil de ser seduzido pela sua carência. E hoje com a internet e o demônio astuto, ele inspira pessoas para ir seduzindo, usando a parte fraca da pessoa. Por isso que é importante, eu já disse isso aqui, que os pais combatam pelos filhos também. Imponham as mãos, peçam intercessão dos santos anjos, para que os filhos não caiam em tentação, né? Assim como Jesus fez aquela oração bela, sacerdotal, no Evangelho de São João, né? Pai, rogo por eles para que não caiam, né? Para que eles sejam um comigo. Então é muito importante também os pais rezarem, combaterem pelos filhos. As mães, por exemplo, que têm filhos que os pais não dão atenção, devem tentar suprir a carência dos filhos, não com o seu amor, mas pedir o amor de Deus. Senhor, me dá um amor de pai, para que ele possa ser suprido na carência, e combater, porque realmente é muito mais vulnerável aos ataques do demônio na sociedade. Muito mais vulnerável. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, a intervenção do alto é para romper. Por isso que no batismo tem a oração de exorcismo, que você tira a pessoa do diabo. Eu sei que tem gente que tem falado, não, mas todo mundo culpa o diabo. É uma forma de fugir da sua responsabilidade. O diabo sempre está envolvido. Ele não para. Ele está sempre seduzindo. Ele quer sempre que a gente caia, né? Mas é claro que sempre tem a sua responsabilidade. Não tem como não ter a sua responsabilidade.
Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Também a gente pode levar em consideração aqui pecado consentido, não pecado casual. Todos nós pecamos casualmente, mas nós buscamos a confissão. Aqui é mais para aquelas pessoas que estão em pecado mortal e não querem sair, ou acham que são certas, né? É o mais grave. Acha que não tem nada a ver, que a igreja é exagerada e que a vida é assim, né? Hoje namoro, todo mundo tem relação sexual, por que que eu não vou ter? Eu vou na missa, mas essa parte da igreja eu não ouço, porque a igreja é retrógrada. Então essa pessoa permanece no pecado, né? E quando eu vou fazer direção espiritual de gente que ainda não tem grande maturidade espiritual, é muito engraçado, porque eu já vou na raiz, né, com o machado. Ou você tira o pecado mortal, ou a sua vida espiritual não vai melhorar. Conversa com o namorado, com a namorada, decidam romper, ou termina. Sempre é assim. Se você não vai na raiz do problema, não adianta. Se você está em adultério, enquanto você não romper com adultério, sua vida espiritual não vai crescer. Esquece. Não, mas vamos pensar até... Não. Você tem que focar nisso. Você tem que romper com adultério. Se você está num sistema desonesto de ganhar dinheiro, enquanto você não resolver na raiz o problema, sua vida espiritual não vai crescer. Então esse é o início de tudo. Você romper, sair das garras do demônio, para depois crescer espiritualmente. Caso contrário, vai ficar sempre como um ferro amarrado nas pernas, né? Que não deixa você voar. E no Evangelho, a gente vê, primeiro, a humildade de São João, que tem seus discípulos, aponta Jesus, e os seus próprios discípulos vão seguir Jesus, e ele estimula, vá, ele é o Messias. A gente tem que tomar muito cuidado no dia a dia, porque as pessoas têm a tendência de querer se ligar a nós. Quando nós levamos uma pessoa a Deus, ficam mais dependentes de nós, né? Tem muitos padres, diretores espirituais, que mantêm um relacionamento doentio de ligação com ele, usando a direção espiritual. Se você quer fazer um teste, você diga que fez direção com outro padre. Se ele ficar com ciúminho, pode saber que está doente, né? Como assim? Você pode pedir ajuda para quem você quiser? Qualquer lugar do mundo? Não é não? Como assim? Você não pode, você tem que falar comigo. Então, mas também isso acontece entre os leigos, né? Às vezes tem leigos que mantêm um certo relacionamento doentio usando a fé. Um dos sinais também é ciúminho. Se a pessoa está tendo outro relacionamento espiritual, de amizade na igreja, aquela pessoa que trouxe começa a ter ciúme. Opa, está doente. Aqui não. João Batista falou isso, vai. Por quê? Ele é resolvido. É um cara resolvido, essa é a palavra. Padres, leigos, ciumentozinhos são pessoas mal resolvidas. Que não preenche a sua carência aqui. Aí quer que todo mundo fique girando em torno de si. Se vem um padre à paróquia, isso acontece demais, e o povo elogia, eu tenho que ficar feliz ou não?
Hã? Tem padres que não deixam o padre mais. Como assim? Como assim? Não, esse não vem aqui mais. Medo de perder espaço. E na verdade, se um padre santo vem aqui, quem ganha talvez mais sou eu. Ou não? Claro, né? Ele me empurra junto com ele. Isso acontece também com os leigos, né? Então, luz amarela. Alguém deu ciúminho aqui na paróquia, manda desconfiar. Fala, vai desconfiar. Vai resolver sua carência na sua casa. Ou aqui não dá espaçozinho não. Aqui não, né? Porque isso é gente mal resolvida. Precisa de resolver isso, eu não tenho paciência. Né? Eis o Cordeiro de Deus. Diminuir para Cristo subir, né? E depois Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês estão procurando? O mestre. E aí ele fala uma frase forte: vinde ver. Nossa vida espiritual, tanto pessoal como na paróquia, tem que ser assim. Ah, Padre Pablo é louco, você fica naquela paróquia. O que você tem que falar? Vinde ver. Vinde ver. Depois você fala. Vinde ver. Claro, se nós formos exemplos, né? Tem que ser exemplo para falar isso. Então os dois discípulos, né? Pedro, André, foram até ele. E Jesus já olhou para eles, acolhendo. E André diz: encontramos o Messias, encontramos aquele que a gente estava procurando. E aí Jesus já dá o nome de pedra a Simão. Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. Então esses são os aspectos das leituras que a gente tenta transportar para hoje. É sempre importante, do que acontece aqui, entendermos o que pode acontecer no nosso meio. Sempre sermos humildes, apontar o Messias, desaparecer, apontar os trabalhos da paróquia para outras pessoas novas que chegarem, alegrar das pessoas serem de bom relacionamento, de ter amizade com todo mundo, e não ter ciúme do que está fazendo, ou de relacionar. Ter alegria quando o outro cresce, porque quando um outro cresce, nós todos vamos na barra de saia subir para o alto. Né? Quando tem um santo, ele leva todo mundo com ele. Então, quanto mais santos nós tivermos, melhor para todos nós. Ninguém tem motivo nenhum para ter ciúminho. Assim seja.